Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui novamente para mais um culto. E esse culto hoje é especial, um culto de Páscoa. E eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos estar lendo do versículo 7 até o 20. É um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa leitura. E é um capítulo muito especial. O tema aqui na minha Bíblia diz a última Páscoa, a ceia do Senhor. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. 19. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Hoje é um culto especial, um culto em que, infelizmente, não estamos juntos ali na igreja, mas você tem a oportunidade de estar na sua casa fazendo esse culto familiar e especial, porque estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando aquilo que Jesus é para nós. E eu gostaria que vocês fixassem nesse versículo 15, quando ele diz que desejou muito comer convosco essa Páscoa antes do seu sofrimento. E ele diz que ele gostaria de tomar essa Páscoa com todos nós. E é o que nós iremos fazer um dia. E eu gostaria que você aproveitasse esse culto hoje e tenha no seu coração essa lembrança, essa imagem de Jesus com seus discípulos. Amém? E eu gostaria de orar por vocês. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esse culto, Senhor, tão especial, Pai, em que nós comemoramos a Páscoa, Senhor, onde nós comemoramos a Tua ressurreição, Senhor. E nós, Senhor, abençoamos a cada um, Senhor, dos nossos irmãos em suas casas, Pai. Abençoa a cada um, Senhor. Visita a cada um nesse dia, Senhor Deus. Que eles possam ser abençoados, Pai, pela Tua palavra, pelo louvor, Senhor Deus, e por todas as coisas que será feita, Senhor, neste culto online. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. A paz, meus queridos, é muito bom estar com vocês, não é mesmo que seja online, mas hoje nós vamos estar tendo esse culto diferente, como a Rose mesmo já falou, e que o Senhor possa abençoar muito a sua vida. Separamos algumas canções, existem algumas apresentações, você vai ver durante o nosso culto especial de Páscoa as surpresas que vão tendo, as mensagens que vão sendo faladas. Por isso, junte a sua família, traga seus filhos para perto, não deixa seus filhos dispersos não, traga os seus filhos para o seu lado, traga nesse momento para nós fazermos a nossa Páscoa juntos e celebrarmos o nome do nosso Deus que é grandioso, celebrarmos esse momento de Jesus Cristo em nossas vidas, lembrando do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Então, vamos lá ao nosso culto. Que Deus possa abençoar e que o Espírito Santo fale muito a sua vida hoje em tudo que vai acontecer. Deus abençoe cada um.
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Ai, Deus, Jesus, Jesus, ai, aleluia! Glória a Deus! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque vive, porque vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória no meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptations, God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Oh, our Father in heaven, give us each moment all that we need. Forgive us our sins as we forgive the ones who have sinned against us. Our Father in heaven, lead us not into temptations, God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever and evermore. Amen. Oi para todo mundo que está nos assistindo, espero que todos estejam bem, que estejam dentro de casa, se cuidando. Eu sei que é um tempo de muitas incertezas, todos estamos sendo afetados, claro, no trabalho, universidade, escola, em todos os aspectos da vida. E eu sei que realmente é um sacrifício para nós que estamos tão acostumados a viver uma vida bem corrida, bem movimentada, mas que possamos lembrar que o maior sacrifício foi Jesus morrer pelos nossos pecados, mas Ele vive. Eu espero que tudo isso passe logo e que possamos nos ver outra vez e dar um abraço e que possamos acabar com isso rápido para que tudo volte ao normal. Eu espero que todos tenham uma Páscoa abençoada junto às suas famílias. Eu sei que eu tô aqui com a minha. E a nossa família toda quer desejar um Feliz Páscoa! Beijo! Beijo. Uau. Paz, igreja. Espero que todos estejam bem. Quero fazer uma reflexão curta com vocês. Em Isaías 30:15. Porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Estamos pasando por momentos difíciles. Les invito a que mantengamos la calma, la serenidad, porque la fuerza proviene de nuestro Dios. Esos momentos que podamos reflexionar y escuchar la voz de Dios, que podamos mantener en comunión, que esto pueda pasar luego y podamos estar juntos para darnos un abrazo y que podamos seguir en comunión como siempre hemos estado, semana a semana y día tras día. Que Dios abençoe y guarde vocês.
Uma feliz Páscoa para todos. Paz, Link Church, uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Não exatamente como nós estamos acostumados, mas graças a Deus que temos a tecnologia para nos manter unidos, apesar da distância. Esse texto que eu vou ler não é de minha autoria, eu fiz apenas algumas adaptações, mas se encaixa, é perfeito para o que nós estamos vivendo e nos faz refletir sobre a verdadeira Páscoa, sobre o que é ser Páscoa em diferentes situações. Este ano nós não teremos Páscoa? Será que o Senhor não está entre nós? Não ergueremos nossas mãos em louvor? Não receberemos a Santa Ceia? Não iremos à igreja adorar o Senhor, o pão da vida? A amiga que postou essa linda mensagem no Facebook, seus familiares e muitas outras pessoas queridas que compartilham da mesma fé e até outras fés e crenças, também estão se perguntando: o Senhor não passará entre nós? Não ergueremos nossos ramos? Não acenderemos nossas velas? Jesus ficará por fim fechado em seu túmulo como todos nós estamos trancados em casa? Afinal de contas, todos nós, não importa a religião ou crença, estamos vivendo os mesmos desafios. A conversa de Jesus e os 2 discípulos no caminho de Emaús, que está em Lucas 24, 17 a 25, nos dias de hoje poderia ser assim. Mas que palavras são essas sobre as quais vocês conversam em suas casas? Nós esperávamos celebrar a Páscoa do Senhor, mas já faz semanas que o medo tomou conta das nossas ruas e praças. Como vocês são lentos para crer. A Páscoa está diante dos seus olhos. É Páscoa quando vocês acolhem seus doentes em seus hospitais e estendem a eles seus mantos de cuidado, como fez comigo o povo de Jerusalém, com ramos de oliveira nas mãos. É Páscoa quando vocês vão para casa e redescobrem a alegria de estar juntos ao redor da mesa, imitando a mim e a meus discípulos que foram para a minha ceia no cenáculo. É Páscoa quando vocês entendem o prazer das cantigas da infância e o jeito criativo de ficarem em família. Como eu e meus discípulos cantamos os salmos de nosso povo na minha última ceia. É Páscoa quando vocês lavam as mãos como sinal de cuidado, semelhante a mim, que lavei os pés de meus amigos. É Páscoa quando os profissionais da saúde entregam seu tempo e arriscam suas vidas, fazendo quase o impossível para atender os doentes, como eu fiz na ceia, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vós. É Páscoa quando vocês continuam mantendo os serviços essenciais, limpando a cidade, trabalhando em meio ao risco, como meus discípulos permaneceram comigo na minha última agonia. Também é Páscoa quando vocês ficam angustiados com as pessoas que estão em risco de saúde ou dificuldades financeiras, semelhantes a mim, que me defrontei com a angústia no Getsemane. É Páscoa quando cada um de vocês assume a sua responsabilidade diante da crise humanitária, semelhantes a mim, que tomei a pesada cruz da humanidade em meus ombros. É Páscoa quando alguns de vocês não conseguem vencer a batalha e se entregam nas mãos do Pai, semelhantes a mim, que gritei: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por fim, será Páscoa quando vocês não se deixarem vencer pela dor do luto, mas permanecerem firmes e unidos no templo do mundo e perceberem que também venceram a morte como eu. Fica conosco, Senhor, pois é tarde e a escuridão se aproxima. Eu estou aqui, vocês não veem? Vocês já esqueceram? Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nossa Páscoa será diferente? Sim, com certeza. Para a Link Church não haverá culto de Páscoa ou celebrações solenes, nem jantar especial de Páscoa que nós tanto gostamos. Mas não será uma Páscoa menor. O Cristo saiu do templo e está nos milhares de rostos de sua gente, sem cerimônias,
fazendo nossas orações em nossos lares. E embora estejamos fechados, o amor não se fechou. Sim, esta será a Semana Santa mais verdadeira que viveremos. E que tudo que nós estamos passando, aprendendo, os nossos sofrimentos e as nossas alegrias e as razões para dar graças sejam intensificadas por cada dia que nós vamos ficar presos, até que a gente possa se encontrar outra vez e celebrarmos juntos a alegria de estarmos todos juntos, reunidos novamente na casa do Senhor. Já não mais celebrando a Páscoa, mas celebrando Jesus Cristo, como sempre fazemos. Um beijo a todos e Deus os abençoe. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
que está acontecendo no mundo, devemos comemorar a Páscoa voltando na sua forma original, ou seja, cada família em sua própria casa, conforme nós vamos ver o texto a seguir. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho e de 1 ano. Esta é a orientação da Páscoa e é exatamente isso que nós vamos fazer nesse momento que estamos em casa. Amém, irmãos? Graça e paz, Link Church, graça e paz a todos aqueles que porventura vierem assistir esse vídeo no nosso culto. É um culto especial de Páscoa, esse ano sendo celebrado de uma outra forma, mas nós estamos aqui. Eu já por muitos anos tenho o privilégio de ser a pessoa que é responsável em montar uma mesa para relembrar a Páscoa judaica. E esse ano não está sendo diferente. Essa mesa está montada, só que na minha casa. Mas o importante é que a gente entenda o significado dessa mesa e a importância dela para o povo judeu. E é isso que nós vamos fazer aqui essa noite, falar sobre cada elemento que compõe essa mesa da Páscoa judaica. O primeiro elemento que eu gostaria de citar é um pequeno livro que eles têm à mesa. Esse pequeno livro chama Agadá. Esse livro nada mais é do que um resumo, uma narrativa de tudo o que aconteceu naquela noite, quando o povo saiu do Egito rumo à Terra Prometida. E é interessante notar que nessa noite o pai de família, ou a pessoa mais velha, ele reúne toda a família junto na mesa, provavelmente uma mesa bem grande. Inclusive as crianças participam, as crianças estão juntos para poder, já desde pequeno, ter em mente o que foi essa saída do Egito. E então essa pessoa, esse pai, ele vai lendo esse livro e conforme ele vai lendo esse livro, ele vai tomando as taças de vinho e segue a narrativa. Outro elemento que compõe essa mesa, sempre, é o matzah. O matzah é esse pãozinho aqui, ó. Esse pãozinho bem fininho. E ele é assim por quê? Porque, na verdade, esse pão ele não leva fermento. Esse pão não leva fermento porque naquela noite, quando os israelitas estavam deixando o Egito, não havia tempo de amassar, levedar uma massa. Então, o pão foi feito sem fermento mesmo. Resumindo, ficando um pãozinho bem fininho, como esse que a gente vê aqui. Outro ingrediente que não falta nessa mesa é o zeroá. O zeroá é um osso. Pode ser um osso de galinha ou um osso de cordeiro, mas é um osso bem sequinho. Esse osso compõe essa mesa por quê? Para lembrar que naquela noite houve um sacrifício. Os irmãos devem lembrar bem como foi a história. Cada família deveria sacrificar um cordeiro, comer em família, e o sangue desse cordeiro ser passado no umbral da porta, sendo um sinal para que o anjo da morte não passasse, não levasse ninguém daquela casa. Então houve um sacrifício naquela noite e esse ossinho é colocado aí para relembrar esse sacrifício. Um outro ingrediente que tem nessa mesa é o charrosete. O charrosete é essa pastinha aqui, ó. É uma pastinha, ela é feita com maçã, tâmaras e vinho. Tem umas variantes também com nozes, mas enfim, ela é feita com esses produtos e a cor dela fica um marrom avermelhado. E isso é uma referência ao quê? A argamassa que os israelitas usavam para a fabricação dos tijolos durante o período de escravidão. O outro produto que nós temos é o maror. O maror é uma raiz forte, muito amarga, uma raizinha que tem aí. Então essa raiz, ela lembrava o amargor da vida deles durante o período de escravidão. Não era uma vida fácil. Também compõe esse cedar plate, o chazeret, que é um tipo de alface, e também o carpaz, que é um tipo de salsão. E
outra coisa que tem na mesa é uma vasilha com uma água bem salgada, mas bem salgada mesmo. Então, o que eles costumam fazer? Eles pegam essas ervas, molham nessa água muito salgada e depois eles comem. Então, você imagina uma erva muito amarga banhada numa água extremamente salgada. Não é bom, né? Isso tudo era para lembrar o sabor do Egito na vida deles. Também a gente não pode nos esquecer que tem na mesa o betzá. O betzá é o ovo. O ovo aqui tem dois significados. Um, que era o lamento deles pela destruição do templo. O lamento que o povo hebreu, os judeus, têm pela destruição do templo. Mas também o ovo é vida. E ele significa o quê? A esperança pela reconstrução desse mesmo templo. Então, irmãos, basicamente, esses são os componentes de uma ceia judaica. Que a gente possa sempre lembrar disso, lembrando que nós também, por vezes, fomos escravos, mas nós somos livres hoje, através de Jesus Cristo. Amém? Jesus não está no túmulo, mas ele ressuscitou. E o aleluia! Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet. My Savior on the cursed tree. His body drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh, Lord, our God. At break of dawn, the sun of heaven rose again. Oh, tremble then, where is your stay? The angels roar for Christ again. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name
Estamos aqui de volta e agora vamos para o nosso momento de reflexão da palavra. Já vimos e já ouvimos canções, já tivemos as experiências de aprendermos mais sobre esse momento da Páscoa, que é um momento muito importante para nós cristãos. É o ápice, não é, da nossa vida com Deus, o sacrifício de Cristo, do cristianismo. E hoje eu queria, antes de lermos o texto que nós vamos estar trabalhando, que é um texto de Páscoa mesmo para o momento, eu queria orar com você. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos juntos comigo e vamos estar pedindo ao Senhor que Ele fale conosco. Deus, eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção sobre a minha vida para que eu possa transmitir esta mensagem tão linda, que é a mensagem de Páscoa, uma mensagem de vida e de esperança. E esperança nós precisamos, Deus. Vida nós precisamos, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, sobre cada casa agora, que a tua paz, o teu Santo Espírito esteja, Senhor, pairando em cada mente, cada coração, dos nossos irmãos que talvez estejam em seus trabalhos e que também estão parando para assistir, das pessoas que estão nos vendo, Senhor, em todos os cantos, Pai, desta terra, que o Senhor abençoe, cuide, guarde e que estas palavras de hoje possam, Senhor, ficar gravadas na mente e no coração, Senhor, e que elas venham produzir, Senhor, frutos e que estes frutos, Senhor, sejam para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço, Deus. Nós precisamos muito ouvir tua voz, por isso fala conosco neste dia tão especial. Amém. Bem, nós vamos então estar dando, início à palavra e depois nós vamos ter o nosso momento de ceia. Ainda há muita coisa para acontecer, nós vamos ter algumas surpresas. E eu queria que você já deixasse a sua Bíblia aberta em Êxodo, no capítulo 12. Então deixa já tudo no gatilho para ficar fácil. E Êxodo 12 é um capítulo bem longo, não é? Trata de um dos momentos que estabelece essa celebração de Páscoa entre o povo judeu. E eu quero estar trazendo um pouco essa história, essa lembrança, desde aqueles primeiros momentos onde a gente vê algo acontecendo para a libertação do povo de Israel, porque é disso que se trata. Então o Edu já falou alguma coisa, não é, sobre a questão da Páscoa, da essência de estarmos reunidos nas nossas casas. A Sandra também trouxe algumas coisas e a gente vai estar voltando a falar um pouco sobre isso. Mas é interessante que no capítulo 12, o Senhor ele vai falar com Moisés e fala com Arão, e ele diz assim, que eram para eles, desse primeiro mês, né, para eles então separar um cordeiro ou um cabritinho de 1 ano, e eles deveriam então sacrificar esse cabritinho, e eles deveriam então levar para suas casas e comerem. Mas se esse cabrito, não é, esse animal deveria ser comido inteiro, ou esse cordeirinho, fosse muito para a família, eles deveriam ir até os seus vizinhos, aos vizinhos mais próximos, e então chamá-los para que eles comessem juntos, para que fosse repartido de acordo com o número de pessoas, para que não só não faltasse, mas também para que não sobrasse, para que não se perdesse. Deveria ser um momento completo, para que todos pudessem participar. E agora você olha para ali o versículo 5, o animal deveria ser um cordeirinho ou um cabritinho, sem defeito e de 1 ano. Agora eu quero que queria que fizéssemos essa leitura, nós vamos fazer essa leitura juntos, a partir do versículo 6 do capítulo 12. Então, pega a sua Bíblia, da versão que você tem, e vamos fazer isso junto. Versículo 6 de Êxodo 12. Vocês o guardarão, então, esse cabritinho ou o cordeirinho, até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermentos e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua e nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado na brasa, ou seja, completo, não é? Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos,
calçados e segurando o bastão com mão de pressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, filhos, tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês, ou sobre vocês, sem parar, para que não sejam destruídos por esta praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Bem, dando um pouquinho do background, do pano de fundo aqui, nós podemos ver que em algumas centenas de anos atrás, não é, o povo de Israel ele fica escravo por mais de 400 anos, 430 anos, e bem no início, quando José ele chega, não é, no Egito, e que a sua família, a Jacó e os filhos, não é, que era o pai de José, chegam para o Egito e ali se assentam, eram 70 pessoas. José era a segunda pessoa mais importante no Egito, depois de Faraó. E ali então a família se assenta. Você conhece bem a história de José do Egito. E Israel então, essa nação formada por essas 70 pessoas, eles vão crescendo com os anos. E se tornam uma grande nação numerosa, de aproximadamente, alguns estudiosos dizem, de 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas. E eles não somente crescem em número, mas também eles crescem em prosperidade, o que torna a vista, não é, de Faraó uma grande ameaça para o Egito. E em resposta então a esse crescimento do povo de Israel, a gente chegou até a ver isso quando eu falei sobre a história de Moisés. A gente leu, por exemplo, em Êxodo 1, a gente já vê que o Faraó que entra já não conhecia mais José, já nem lembrava mais José, são anos se passando, não é? Então esse Faraó agora, esse outro Faraó dessa época, que ele vê o povo israelita crescendo, se tornando um povo forte, numeroso e próspero, e aí ele começa a tornar esse povo escravo e faz com que esse povo trabalhe arduamente. Só que Deus vê que o povo de Israel está por vários anos ali, não é, sofrendo todos esses anos. E Deus tem um plano, Deus está ouvindo esse clamor, Deus tem algo já formado para que o povo seja liberto, para que eles possam finalmente sair desse jugo que o Egito estava causando sobre eles. Então Deus envia quem? Nesse plano dele, Moisés e Arão, para representar a Deus como servos de Deus e instrumentos de Deus diante de Faraó, representando o povo de Israel. Então Moisés e Arão, todos conhecem essa história, eles vão até Faraó e Faraó nem dá muita atenção para o que eles falam, não é? Como representante de Deus. E portanto Deus começa a chamar um pouco a atenção de Faraó e também chamar a atenção dos egípcios. E ele envia 10 pragas. Essas 10 pragas, eu acredito que talvez você não saiba numerar elas em ordem, ou o que elas têm a ver com o sentido da Páscoa, ou esse momento que o povo de Israel está passando. E eu fui procurar separar alguma coisa para a gente seguir nesse caminhar desse dia de Páscoa e tirar lições grandiosas disso. Essas 10 pragas, ou essas 10 calamidades que vêm sobre o Egito, a primeira delas é quando ele transforma a água do Nilo em sangue. Não é? Moisés e Arão, eles vão então até Faraó e pedem a libertação dos hebreus. E Faraó, ele rejeita esse pedido. Então, Deus torna a água do Nilo em sangue. E essa praga foi tão grande, não é, o golpe sobre o Egito, porque o Nilo ele representava a vida. O sustento dependia, ele banhava, ele irrigava as terras do Egito. Os egípcios tinham o rio Nilo como uma adoração para eles. E agora Deus torna o rio Nilo no lugar de morte. E Deus mostra para eles que quem é o único dono da vida é Ele, Deus. Já mostrando para Faraó, dando lições para Faraó. E várias vezes Deus fala, let my people go, deixa o meu povo ir para Faraó. Aí vem a praga das rãs. Deus mandou Arão estender a vara sobre as águas do Egito, as rãs sobem
Então os egípcios, a rã, por exemplo, ela era associada a uma deusa da fertilidade para eles. Então as rãs, elas apareciam geralmente na época das cheias dos rios. Mas aqui eles nunca tinham visto algo parecido como esse. As rãs invadindo todos os lugares, as casas, todas as terras. E em vez então agora da rã ser esse símbolo de bênção para eles, ou de fertilidade, ou como um Deus para eles, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilha. E Deus diz: let my people go, deixa o meu povo ir. Agora vem a terceira praga, que é a praga dos piolhos. Deus mandou que Arão, né, ferir o pó da terra e que surgissem, então surgiu ali piolhos sobre as pessoas, sobre os animais, sobre a terra. A Bíblia diz que os piolhos, eles surgem o quê? Do pó da terra. A própria terra então, que era a terra do Egito, agora se volta contra eles. Deus dá ordem. E é interessante que Deus mostrou que Ele é que é o dono da terra. Agora a quarta é o enxame de moscas, a quarta praga, ou a calamidade. Deus enviou enxames de moscas sobre o Egito, que arruinaram a terra. As moscas não entraram na região onde estavam, por exemplo, o povo hebraico. Lá eles estavam bem, mas as moscas causaram o quê? Um grande desconforto no povo egípcio. E também a mosca produzia também muitas doenças, não é? Para o povo do Egito. E aqui Deus atacou a saúde, o conforto dos egípcios e poupa os hebreus, o que é muito interessante. E Deus mostra para eles que é Ele quem cuida, e Ele cuida daquele que o serve e daquele que o ama. Deus estava cuidando do seu povo, daquele que obedece a sua palavra. A praga, por exemplo, dos rebanhos. Deus envia aqui uma praga que matou o rebanho, cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas dos egípcios em um só dia. Faraó investigou, foi olhar e descobriu que na terra onde estavam os israelitas, nada havia morrido. Os rebanhos eram uma fonte principal de carne nas dietas dos egípcios, mas eles também extraíam o quê? A lã, extraíam o couro, extraíam o leite, tiravam o leite dos animais. Agora, alguns deuses egípcios também tinham formato de boi, formato de touro, formato de vaca. E com essa praga, Deus vai direto e ataca o quê? A economia do Egito e também ataca os deuses do Egito. E assim segue. Por exemplo, a sexta, as feridas purulentas. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinzas e espalhá-las pelo ar. Quando Moisés fez isso, feridas purulentas começaram a surgir, não é? Tanto em homens e animais, aquelas chagas começaram a surgir neles. Até os magos de Faraó que tentavam replicar aquilo que Moisés e Arão faziam, eles também foram infectados. E nenhum dos deuses da saúde ou da cura que os egípcios tanto adoravam foi capaz de livrarem eles disso. E Deus mostrou que Ele é que tem poder sobre a saúde e tem poder sobre a doença. E Moisés sempre dizia, não é, como boca de Deus, let my people go, deixa o meu povo ir. Mas Faraó continuava com seu coração endurecido. A tempestade de granizo foi a sétima praga. Moisés avisou a Faraó que Deus iria mandar uma das piores tempestades de granizo e que eles nunca tinham visto nada igual até então. Então alguns conselheiros de Faraó, já sabendo que eles tinham esse problema, que toda vez Moisés e Arão, quando falavam alguma calamidade acontecia, o que eles fizeram? Eles pegaram e separaram alguns foram mais inteligentes e separaram, deram crédito à palavra e separaram os servos, os escravos deles e os rebanhos deles e guardaram. Aqueles que não guardaram foram realmente impactados pelo granizo e acabaram, não é, morrendo, rebanhos, escravos. E ali nós vemos que o granizo também causa e arrasa com toda a plantação, as plantas. E com a tempestade de granizo, Deus aqui, Ele humilha os deuses egípcios da colheita, os deuses do clima que controlam, e Deus mostra que Ele é o Deus da natureza, é Ele que está no controle de tudo. E Moisés continuava sempre dizendo, deixa o meu povo ir a cada praga. Aí vem a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Deus avisou, Moisés avisa, né, como boca de Deus, que iria mandar gafanhotos no Egito. E os conselheiros de Faraó agora, já sabendo, já não correm para se esconder. Eles pedem e imploram para Faraó para que Faraó deixasse.
não é eles realmente irem, que não valia mais a pena, mas Faraó está com seu coração endurecido. E aí surgiram então tantos gafanhotos na terra que nos céus assim que escurece e acabam com o restante daquilo que havia sido deixado, por exemplo, pela tempestade de granizo. E Deus então destruiu as fontes de alimento do Egito. Os deuses que deveriam garantir o sustento, aonde estão eles? Falharam. E Deus mostra que é Ele quem dá o sustento. Let my people go, mas Faraó não deixava o povo ir. Aí vem a 9ª praga, o que eu acredito que começa a dar um cenário para nós, por exemplo, para essa primeira Páscoa, ou o que seria na 10ª praga. Essa 9ª praga aqui, Deus mandou Moisés estender a mão para o céu, e grandes, densas trevas vieram e cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver e nem fazer absolutamente nada. Apenas onde os israelitas estavam podia-se ver a luz. Faraó, os faraós, eles eram considerados como descendentes, uma divindade, descendentes do Deus Sol. E esse foi um ataque direto, tanto a Faraó, agora com o seu poder, e Deus mostra que ele é quem tem todo poder, e agora começa o que? Ferir, não é essa superioridade que Faraó, ele achava que ele tinha, essa arrogância de Faraó. E agora então vem na sequência, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 12 de Êxodo, nós vamos ver sendo tratada dessa última praga, que é onde se relaciona a Páscoa, que é a morte dos primogênitos, a 10ª praga. Esta foi sem dúvida a praga mais dura e também é a parte mais longa e detalhada a respeito de uma praga dessas 10 pragas. Então é onde você encontra muitas orientações de Deus, não é? E o capítulo inteiro praticamente de Êxodo 12 é dedicado a esse momento. E é o que nós vamos estar lendo um pouco nesse capítulo 12, não é, de Êxodo hoje, dando grandes lições de como Deus tem um plano, e é isso que é o interessante da Páscoa. Como Deus tem esse plano de libertação, de contenção de uma epidemia também. Deus está acabando com uma epidemia que estava se alastrando dentro do ser humano. Isso não se trata apenas do reino de Israel ou do Egito, não se trata apenas daquele momento, mas Deus está dando uma pintura ou um quadro maravilhoso da sua graça para nós também. Deus então sabia que era necessário uma intervenção eficiente a um problema, o problema do mal. O mal, a gente olha aqui, a gente vê Faraó, o Egito, aqui sendo que como um jugo pesado para o povo de Israel e tornando eles numa escravidão. E o apóstolo Paulo, ele diz isso em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o problema da epidemia que nós temos mundial do ser humano. E é isso do que a Páscoa ela trata. Porque se nós seguirmos nesse capítulo 12 de Êxodo, nós vamos seguir numa lógica muito interessante, onde Deus traça o tom da Páscoa, Deus traça a história da Páscoa, o que seria isso? O plano de salvação que ecoa diretamente do trono de Deus para nós, fala da morte iminente ou do castigo, por exemplo, do pecado no homem, fala sobre o substituto para esse sacrifício que iria libertar esse povo do Egito da morte e também iria trazer a libertação para eles, porque eles iriam sair, não é, da terra do Egito, de ser escravos. Fala da salvação, da liberdade desse povo, do povo de Israel, dessa escravidão. E também a Páscoa fala sobre as nossas próprias vidas, a sua e a minha vida, na nossa condição, no nosso pecado, a nossa morte, o substituto para essa morte, a salvação e o futuro, como era para Israel, que Deus tinha programado para eles, o futuro que Deus tem para nós. Existe aqui um problema de ordem mundial que precisa ser resolvido. E Deus está pronto para resolver esse problema. Esse é o simbolismo do que nós temos na Páscoa. É Deus dando realmente a solução para nossa vida nele. Hoje nós temos um grave problema que assola o mundo. Nós temos um vírus
que é um problema de ordem mundial, que não mata todas as pessoas, mata algumas. Como já falei, mata as pessoas mais debilitadas, mata as pessoas mais velhinhas, e o mundo se movimenta por isso. Mas aqui Deus, ele está tratando de um problema de ordem geral para o mundo, não é? Em primeiro lugar, Deus trata do nosso pecado, é o significado do preço que foi pago por nós. Qual é o preço disso? Ultimamente, o mundo todo, governos, cientistas, estrategistas, virologistas, não é? Os mais gabaritados cientistas, chefes médicos, a nata, o top do mundo, universidades, não é? Do mundo todo têm se juntado em esforços para descobrir o quê? Uma cura ou uma vacina ou um tratamento eficaz para um vírus, para uma praga que está atingindo o mundo todo, a fim de que as pessoas possam começar a voltar às suas normalidades de vida, porque todos nós, eu acredito que aqui grande parte está parada em suas casas, grande parte não está trabalhando, não só em Londres, onde nós moramos, mas em todo o mundo. Algumas pessoas estão até além do que nós estamos. E é interessante porque quando a gente olha, por exemplo, para esse preço, ou para o que a movimentação toda, estão sendo feitas projeções, estão sendo feitas estatísticas, gráficos, de como o vírus ele se comporta, os seus efeitos, de como ele se transmite, por quanto tempo esse vírus se transmite, períodos de incubação, transmissão, sintomas, que são palavras que têm ficado até muito comum para nós, né? Nós estamos tornando até entendidos no assunto. Também se fazem cálculos para saber as extensões deste contágio, qual o número de pessoas que ele atinge, não é? E as projeções também são feitas na questão econômica. Quanto prejuízo esse vírus tem causado, por exemplo, a empresas, a países, a governos, quanto esse vírus, não é, tem causado de prejuízo, por exemplo, para o mundo. Qual será, então, a solução para que o mundo não entre, então, numa recessão ou num colapso financeiro, se não é que já está entrando, não é? Vemos aí os países reclamando do crescimento econômico que já no primeiro trimestre já foi fraco por causa devido a esse vírus. E também vemos que muitas empresas não sabem se irão nem abrir as suas portas ou continuarão de portas abertas quando voltarmos a uma normalidade. Olhamos para tudo isso e vemos que os prognósticos não são dos mais animadores quanto a essas questões. Há um enfraquecimento comercial e há um enfraquecimento econômico no mundo todo. Mas eu não sei se você alguma vez já parou para fazer uma conta. Que aqui nós vemos várias contas, várias análises. A conta que eu queria fazer e perguntar para você se você já tinha feito uma conta de quanto realmente o pecado ele custa. Qual é o custo do pecado para a vida humana? Qual que é o seu estrago para a vida humana, ou prejuízo que ele traz? Fazemos para o vírus, não é? Qual é o destino, o efeito final dessa epidemia, que a gente pode chamar aqui, do pecado no mundo? Ou a perda que ele causa? Paulo, ele diz muito certo em Romanos 6:23 qual que é. Ele diz que o salário, ou seja, a paga do pecado é a morte. O pecado, portanto, ele acaba sendo um inimigo, não é? Muito mais letal do que qualquer vírus, porque ele cobra um preço alto e às vezes a gente não dá muito valor. A gente faz conta para tantas outras coisas, mas esquece de fazer algumas contas fundamentais na vida cristã, e ele acaba com essa vida do ser humano porque ele produz uma morte, e é uma morte eterna. Em segundo lugar, existe a questão de como Deus vê isso, ou o julgamento de Deus, no quesito de obedecer ou não, ou ser desobediente. Aqui a gente olha para a nação egípcia, por exemplo, nessa história de Êxodo 12, e a gente vê, por exemplo, no versículo 12, nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. Vê que ele diz, eu matarei. Há um castigo sendo feito. E ele diz ainda, e para os deuses eu castigarei todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Portanto, nós vemos que Deus ele irá trazer um julgamento à nação egípcia
E se você olhar, você vai ver que a 10ª praga foi um ataque não só a Faraó, mas ao Egito todo, o futuro do Egito. De noite Deus passa então e mata o primeiro filho, o primogênito de todas as famílias do Egito, as primeiras crias dos rebanhos. E Deus também vai e ataca estes deuses, que são mais de 2.000 deuses, porque o próprio Faraó, ele acaba sendo considerado como uma divindade. Se você vê na 9ª praga, ele acaba não sendo páreo, ele fica mesmo preso, que é a calamidade noturna, ele não consegue fazer absolutamente nada, mesmo ele sendo uma divindade, que é as densas trevas, que foi a praga número 9. E agora na 10, ele também vai ser atingido duramente, porque ele vai acabar perdendo o seu filho. E Deus mostrou a ele, aqui nisso, que Deus tem poder até sobre a vida das pessoas. E Deus tem poder até sobre o futuro. Porque a arrogância de Faraó, ela era enorme, ela era imensa. Lembra quando Deus chega para Moisés e fala isso no capítulo 5, de Êxodo, Deus fala para Moisés, vai lá perante Faraó, a primeira vez que ele aparece ele diz assim diz o Senhor, Moisés falando, não é? Arão falando também, ele diz assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E qual foi a resposta de Faraó? Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe sair Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. E Faraó, além do mais, pela sua maldade, ele iria dificultar a vida dos israelitas. Ele iria falar, se esse povo tem tanto tempo aí para ir sair adorar a Deus, agora nós vamos fazer eles catarem a palha também, porque eles costumavam dar a palha como matéria-prima para eles fazer o barro, e no trabalho de construção dos egípcios, porque eles eram escravos. E agora Faraó fala, não, agora eles vão ter que produzir os mesmos tijolos, a mesma produção que eles produzem todos os dias, porém agora a vida deles vai ficar mais dificultosa, eles têm que também pôr a palha e produzir, ter a mesma quantidade que eles produzem. Então o Faraó, ele coloca ainda mais peso sobre a vida das pessoas, que é o que a gente vê. Nós vemos hoje o sistema, nós vemos hoje o mundo, nós vemos hoje as coisas, eles nunca aliviam a nossa vida. Na verdade, a gente acaba sendo sempre mais pressionado pelo sistema, pelas circunstâncias, pelas condições. Agora, haveria também, eu falei isso até na semana passada, a condição do próprio Satanás, do próprio diabo que vem contra a nossa vida, porque há uma luta espiritual sendo travada. Cristo aqui, nós vamos ver Deus trazendo através de Jesus a salvação e nos livrando desse peso espiritual e nos livrando de toda a morte do pecado, de tudo isso. Agora, veja que esse julgamento também é para a nação de Israel. Deus estava vendo se a nação de Israel seria ou não obediente. Quando nós relacionamos, por exemplo, na questão de julgamento, eu acredito que a maioria pensa dessa forma e olha nesse quadro, que não está errado. Mas a gente não põe na conta também quem era o povo de Deus aqui. Porque seria fácil eu falar de Faraó, que Faraó seria julgado. Mas e o povo de Deus? E o povo de Israel, que também deveria obedecer? Até um ponto, Deus protegeu Israel e eles não precisavam fazer absolutamente nada. Acontecia com o povo do Egito, mas com o povo de Israel, não. Mas nesse momento agora Deus também estava pedindo algo ao povo judeu. Deus estava pedindo algo aos hebreus, porque os hebreus já estavam condenados. A condenação era que Faraó já tinha feito eles como escravos, os egípcios tinham feito eles como escravos, e eles estariam debaixo desse jugo. Agora o povo de Israel também estava sob uma sentença de morte. Qual era? Se eles não cumprissem aquilo que Deus determinou para eles fazer. Fiquem nas suas casas, passem o sangue dos animais, e Deus começa a dar uma série de coisas, e Deus está mostrando o quê? Que Ele quer e exige a obediência de seguir as orientações de Deus, dele, para que eles pudessem ser livres, não só da escravidão, mas também livres da morte eterna. E se olharmos, por exemplo, a história de Israel, vamos ver a dificuldade que eles faziam para a vida de Moisés. Eles não eram somente o que a gente fala, o bonitinho da história, não é? A minha esposa está escrevendo, se eu não me engano, o segundo livro que ela está escrevendo do projeto Escriba, que é o projeto que a gente faz aqui na igreja. Ela está escrevendo sobre juízes, e ela sempre comenta para mim, toda hora, ela fala, meu Deus, olha só, que povo difícil, como o povo de Israel é difícil, e é verdade.
O povo de Israel, constantemente Deus falava. E para nós também hoje na nossa vida, Deus constantemente nos traz palavras para nos alertar. E Josué também, em Josué 24, depois de Moisés, diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrate e no Egito. E vê que até no Egito eles se misturavam. Mas sirvam ao Senhor, Josué está falando para eles. Sirvam a Deus. Esse foi um povo que constantemente... Portanto, a ordem aqui de Deus é para que eles obedeçam. E que eles não estariam protegidos porque eles tinham a nacionalidade de judeus ou israelitas ou povo de Deus. Mas eles sim precisavam obedecer. Aí sim eles seriam protegidos. E se eles não aplicassem o sangue nas portas e não obedecessem para ficarem dentro das suas casas, eles iriam perecer assim como os egípcios pereceram. Essa é a nossa condição também. Nós temos que não nos dar somente por garantidos porque nós falamos que somos cristãos ou temos esse clichê de cristão. Mas lembrar da Páscoa é lembrar desse sacrifício, o sacrifício de Deus por nós, dando seu Filho. Lembrar da Páscoa é saber que nós temos que aplicar esse sangue sobre as nossas vidas, sermos lavados. E por isso termos esse sacrifício. E qual é esse sacrifício? É o sacrifício do substituto de Deus, que é o Cordeiro. E Moisés, então, a partir do versículo 21 de Êxodo, Moisés então manda chamar todos os líderes do povo. E ele diz: escolham então carneiros ou cabritos, isso está em Êxodo 12, 21. Escolham carneiros ou cabrito e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Exigiriam um sacrifício. Peguem um galho de isopo e molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima das portas de sua casa. Então eles pegariam esse isopo, não é, que era tipo uma planta que absorvia, e eles passariam nos batentes ao redor, não é, dos batentes da porta, nas laterais e em cima. E ele diz assim no versículo 22, que ninguém saia de casa durante toda a noite. Olha que interessante, esse pequeno cordeiro, esse cabritinho, deveria ser separado com 1 ano. Ele deveria ir no 10º dia desse primeiro mês. Ele deveria ser recolhido. Era um cordeiro sem mancha, sem defeito, perfeito. Deveria ser separado e no 14º dia, ou seja, 4 dias depois, ele deveria então ser sacrificado. Agora eu fico imaginando, porque quando a gente olha, por exemplo, para o povo judeu, por exemplo, a Sandra mesmo disse isso quando ela falou sobre a Páscoa judaica, que Deus falou, mostre para os seus filhos, nós vamos ver isso no capítulo logo seguindo, no capítulo, nos versículos seguintes, que a família deveria participar, os filhos deveriam participar. E era muito comum o filho sempre participar com o pai de apacentar as ovelhas, de cuidar dos afazeres da casa. E eu fico imaginando, talvez na minha mente, quando eu penso nessa história, de ver um filho ali com seu pai e vendo aquela coisa estranha. O pai pegando aquele cordeirinho pequenininho e degolando cortando, não é, para sacrificar aquele cordeiro, tirando o sangue, para que o sangue fosse passado na porta. E aí o filho fizesse essa pergunta: pai, por que o senhor está matando ele? E aí o pai diria: para que a morte, filho, não venha na nossa casa. E se fosse o filho mais velho, para que você não morra. E esse pequeno animal, então, ele seria o substituto, ou o sacrifício, que estaria no lugar de cada primogênito, no lugar de cada casa israelita. E lá naquela casa, onde o sangue estivesse, não haveria morte. Hoje é até uma mensagem que a gente poderia dizer: e ninguém saia da sua casa. A gente vê que em todos os governos do mundo, por todo lugar que a gente passa, essa tem sido o jargão ou a frase do momento, não é? Aqui em Londres, a gente tem, até quando se faz, por exemplo, as palestras, ou está falando, o primeiro-ministro está falando, ou seus ministros que estão representando nesse momento, há uma placa interessante que a gente está até colocando na imagem para você, não é? O Neto vai colocar na imagem para nós, que é essa placa aí, que diz Stay Home, ou seja, fique em casa, Protect the NHS, ou proteja o sistema de saúde, que é no caso aqui de Londres, não é? And Save Lives, ou salve vidas. Então você fazendo essas 3 coisas que são uma orientação do governo,
nós nos manteríamos a salvo e protegeríamos também a vida de outras pessoas e do próprio sistema de saúde para não sobrecarregar. E infelizmente a gente vê que há uma desobediência, algumas pessoas não têm levado a sério isso. Não têm levado a sério o que o governo está pedindo. Então a gente olha e vê que isso faz parte do ser humano. Muitos seres humanos não estão nem aí. Assim como não estão nem aí para o governo ou para as coisas que se falam, aqui também não estão nem aí, por exemplo, para o que Deus está falando. Deus mostra para nós que é importante nós termos esse sangue de Cristo. Porque se olharmos para a história de Israel, esse sacrifício do cordeiro seria uma linha de ordem para perdão do pecado do povo. O tabernáculo iria utilizar disso, o templo iria utilizar disso, nos anos que se seguiam até Cristo. Nós vamos olhar, e depois também, até que o templo fosse destruído. E esse cordeiro, então, ele deveria ser sacrificado para cada casa. No caso aqui, depois o cordeiro deveria ser sacrificado para a nação, como veríamos à frente, ou um cordeiro para cada pessoa. Mas agora o que eu acho mais lindo é que nessa mensagem constante que nós vemos, por exemplo, na Páscoa, eu não consigo deixar de olhar para Jesus Cristo, porque é um prenúncio, é Deus mostrando o projeto, a pintura de salvação da graça dele para nós. Quando eu vejo que esse cordeiro que ali era sacrificado representa o próprio Filho de Deus, quando Deus está formando, não é, e se referindo, não é, na Bíblia, aquilo que um dia João Batista, enquanto ele estava batizando no Jordão, as vidas, isso anos depois, na época já de Cristo, e ele, quando vê Jesus chegando, ele diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1:29. Agora já não é mais um cordeiro para cada casa, agora já não é um cordeiro para cada pessoa, agora já não é um cordeiro para uma nação, mas é um cordeiro para todo o mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Isaías 53:7 também diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isso é Jesus. Quando nós olhamos para a Páscoa, nós olhamos para Cristo. E é interessante que Paulo diz em sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, sem pecado, que leveda toda a massa, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Eu queria fazer uma pausa na minha pregação agora, para que você pudesse ver um vídeo que eu preparei, coloquei até uma tradução para que todos pudéssemos acompanhar. E eu quero que você preste atenção neste vídeo, e logo em seguida nós vamos estar voltando para dar um encerramento à nossa palavra e também fazermos a nossa ceia juntos, a nossa ceia pascal. It's Friday. Jesus is praying. Peter's sleeping. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling. And his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday.
the soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. Bem, depois de vermos esse lindo vídeo, nós vamos continuar. Vimos muitas coisas até aqui, até agora, sobre a Páscoa, não é? E o seu significado para a nossa vida. Agora, em quarto lugar, a nossa salvação. Deus não pede, por exemplo, ao povo de Israel apenas um cordeirinho ou um cabrito, mas ele pede o quê? A morte desse animal. Então não era a vida do animal, mas sim a morte. Se você lê no capítulo 12, fica muito claro que o animal deveria o quê? Ser morto. E o sangue dele deveria ser passado nos umbrais das portas. O sangue é que representava a vida. Se você ver, por exemplo, em Êxodo 12, a partir do versículo 23, quando o Senhor passar para matar os egípcios, o que vê? O que acontecerá? Verá ali o sangue nos batentes e não deixará, seria a ordem de Deus, para que o anjo da morte não entre nas casas para matá-los. O sangue que representaria o sinal de vida. E se vocês, versículo 24, os seus descendentes devem, e vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre, quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, versículo 25 do capítulo 12, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem, olha que lindo, a casa participando, foi o que a Sandra falou quando ela fala da Páscoa judaica. O que quer dizer essa cerimônia quando o filho pergunta? O versículo 27 diz, vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas, não parou, passou sobre as casas. Passover, passa sobre as casas, que é a Páscoa. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Quando o anjo da morte, então, ele vê aquela marca, o sangue de Jesus, então ele não passa naquela casa e ele passa por cima. Que coisa mais linda! E quando a gente olha para esse cenário, imagina aquela noite, aquela família toda reunida dentro de casa, reunida nas suas casas e vendo aquele momento, como as coisas deveriam ser lá fora. Se você for para o capítulo 11 de Êxodo, você vai ver no versículo 5, 6 e 7, que todos os primogênitos morreriam. Desde o primogênito de Faraó até o primogênito da escrava, não é? Que estava no moinho, e as primeiras crias do gado. E no versículo 6 do capítulo 11 diz, haverá grande pranto no Egito, como nunca houve, nem jamais haverá.
Agora, olha que lindo, e entre os israelitas nem sequer o cão latirá contra o homem ou animal, ou seja, enquanto haveria pranto no Egito, no reino de Israel, silêncio, porque ali nenhuma vida se perderia. E interessante que a gente vê que o povo sim, eles estariam dentro das suas casas apreensivos, porque é o momento que eles estavam aguardando qual é a ordem de ir. Eles deveriam estar prontos para isso. E que mensagem linda que é esse plano de salvação de Deus, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Deus do céu olhando para nós e podendo ver hoje qual é o sacrifício feito por nós. Já não é mais um cordeiro como se fazia antes, mas agora nós somos justificados pelo seu sangue, como diz em Romanos 5:9. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por causa desse sangue. Irmãos, o nascimento de Jesus é uma coisa grandiosa, mostra que a paz, enfim, a solução, enfim, chega à terra. Quando a gente olha, por exemplo, os ensinos de Jesus, nós vemos o quanto elas nos mostram o caminho, como devemos fazer. Quando nós olhamos, por exemplo, para a conduta de Jesus, nós vemos uma lição de vida e como nós devemos nos comportar e como devemos seguir os seus passos. Mas no quesito justificação, nós fomos justificados pelo sangue derramado na cruz. Em 1 João 1, versículo 7, se porém nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E nele, Efésios 1:7, temos a redenção, ou seja, o pagamento de resgate por meio de seu sangue, perdão dos pecados de acordo com as riquezas dessa graça de Deus maravilhosa, irmãos. Em 1 Pedro 1, no versículo 18 a 20, é a coisa mais linda quando a gente lê e vê que, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou como ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Esta era a figura de Deus, a figura da graça de Deus, aonde nós somos justificados por Cristo, comprados, o nosso preço é pago por Ele. E por último, Ele muda a nossa vida, sobre nós, o seu povo, aqueles que obedecem o seu mandamento. E olhamos para a história de Israel e ela termina aqui nesse período da Páscoa desse jeito, a partir do versículo 29. À meia-noite o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, até que era o herdeiro, do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, então, veja, o rei e seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. E em todo o Egito havia gente chorando, gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Lembra do capítulo 11, que ele fala, que vemos no versículo, se eu não me engano, versículo 6, do capítulo 11, que diz que haveria muito pranto como nunca se houve e nunca haverá no Egito. E o versículo 31 nós vemos o Let my people go, ou deixa o meu povo ir, realmente agora sendo colocado, quebrou Faraó. Na mesma noite, Faraó então manda chamar Moisés e Arão e lhes diz, saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas, deixa o meu país, vão embora, me deixem em paz, vão adorar o seu Deus como que vocês pediram. Versículo 32 do capítulo 12, peguem as suas ovelhas e cabras, seu gado e vão embora. Olha agora, o reconhecimento da grandeza de Deus. E ele diz assim, Faraó, boca de Faraó, e peçam a Deus que me abençoe. E até os egípcios, quando a gente vê nos versículos que se seguem, nós vemos que eles insistiam com os israelitas, vamos embora logo que se a gente morre. E começaram a dar as coisas para os israelitas enquanto eles iam indo embora. Ouro, prata, davam à vontade. E assim nós vemos que Israel toma essas riquezas do Egito e sai em direção, não é, da libertação, em direção do seu caminho, sob a liderança de Moisés. Agora, que coisa maravilhosa essa mensagem. Deus estava dando a eles um novo começo. Deus estava dando a eles um novo status. Agora eles eram um povo livre, um povo de Deus. Deus estava dando a eles um novo
futuro, para eles viverem experiências com Deus e serem um canal de salvação para o mundo, onde viria a raiz de Davi, que seria o próprio Cristo, que é essa grande pintura da salvação de Deus. O João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles saem então em rumo à terra prometida. Nós saímos em rumo às promessas de Deus, irmãos. Nós vivemos em tempos muito difíceis e nós precisamos olhar para essa mensagem maravilhosa. Vivemos em um tempo, aqui eu olho para essa história e eu vejo o povo de Israel saindo do Egito e sendo abençoado pelo povo do Egito. E eu olho hoje com essa pintura da graça de Deus, eu vejo nós cristãos saindo desse aprisionamento que nós estamos e tendo a oportunidade de ser boca de Deus e representação de Deus para as pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Levando essa graça, essa picture of grace de Deus, essa figura, essa imagem, essa pintura da graça, esse quadro da graça de Deus. E agora esse outro vídeo que eu gostaria de deixar para você, que você prestasse bem atenção a uma canção que nós fizemos já em um dos nossas cantatas de Páscoa passadas. E eu gostaria que você prestasse atenção, eu coloquei também a tradução embaixo, para que você possa, é uma gravação que foi feita, e você possa olhar bem o que está sendo falado nessa letra. E nós já voltamos novamente para encerrar com a nossa Santa Ceia. Picture a man with no reason for living, with no hope of smiling again. Imagine a world with no golden bright, close by the blackness of sin, and the slave is raised in beauty and glory, transformed by love's sweet embrace. The hands of the Savior erased all my sorrow and painted this picture of grace. How skillful the hands of the artist who painted this picture of me. He saw with the eyes of the master how beautiful my life could be. Where once was a portrait of human despair, this masterpiece hangs in its place. Signed with his blood and each frame with his glory. This beautiful picture of grace. The ashes and ruin that once filled the picture had vanished and faded from view, and beautiful touches of mercy adorn this picture he painted to me. Such as fill the eyes of the man he created. I smile, gently rest on his face. Since Jesus erased all the guilt of my past and painted this picture
nós estamos aqui agora juntos em família. Eu com a minha família, eu acredito que você também talvez esteja com a sua família em casa, se preparando para esse momento de ceia. Geralmente a gente faz essa Santa Ceia de Páscoa na igreja, todos juntos, todos os anos. Cada vez a gente faz de uma forma diferente, é sempre gostoso, porque é um momento muito especial para nós, não é? Não só como família, mas como família de Cristo, como corpo de Cristo, junto com os nossos amigos e irmãos, com as nossas crianças, todos nós juntos ali, para termos esse momento de comunhão juntos. E talvez essa seja realmente um momento diferente. Para mim é a primeira vez na minha vida que eu vou estar participando, por exemplo, de uma Santa Ceia online. É a primeira vez na minha vida que eu estou fazendo um culto de Páscoa, que geralmente eu estaria na igreja. Eu não me lembro da minha história como participante da igreja ou participante do corpo de Cristo, não estar nesse momento, não é, de Páscoa na igreja, na comunhão dos irmãos. Esse tem sido um período de muitas primeiras vezes para mim em uma série de outras coisas, porque assim como você, assim como a minha família, a gente nunca tinha passado por isso, e eu nem imaginava que isso talvez poderia ser possível e ia acontecer. Mas é uma grande oportunidade para nós como irmãos, não é, mesmo separados, mas estarmos mais juntos do que nunca. Nós aqui em Londres, Wembley, você talvez em Pinner, Willesden Green, Highbury and Islington, Sutton, Cricklewood, South London, North London, quando se trata aqui da região de Londres, ou talvez um pouco mais para cima, Escócia, a parte de Midlands, mas também aos nossos irmãos que estão espalhados por tantos cantos, que é da Suíça, da Itália, Portugal, do Brasil, da Espanha, da América do Sul, ou em toda a Europa. Essa é uma oportunidade que a gente tem hoje, não é, para mostrar essa grande verdade da nossa vida, que é a comunhão no partir do pão, não é, onde Jesus Cristo, ele diz, como a Rose mesmo abriu, que ele desejava fazer isso conosco, não é, desejava fazer isso muito com os seus discípulos, e que nós devíamos fazer isso todas as vezes para lembrarmos do nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa quarentena que a gente está, nesse isolamento que a gente está. Nós podemos participar junto, você na sua casa com a sua família, eu na minha casa com a minha família, participarmos do pão. E eu queria que você nessa hora orasse junto comigo, abençoando esse momento, pedindo a Deus que esse seja um momento especial para ser lembrado por muitos e muitos anos. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela minha casa, pela minha família, agradecer pelos momentos que a gente tem passado nesses dias juntos, aprendido uns com os outros aqui, Senhor. Pai, também te pedimos pelas pessoas e que nesse momento também estão sofrendo, precisando do teu toque, da tua ajuda, Deus. Que nós possamos, de certa forma, como corpo de Cristo, também sermos, Senhor, um alento para estas vidas. E abençoa os meus irmãos, Deus, que estão em suas casas. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, Senhor. Que agora se isolam em cada canto, Senhor, desse mundo e acompanham esse momento de comunhão da Santa Ceia de Cristo. Se eu pudesse dizer as tuas palavras, eu diria exatamente essa. Desejei ansiosamente, Senhor, ter esse momento com os meus irmãos. Gostaria, Senhor, lógico, que fosse diferente, estivéssemos todos juntos, celebrando como sempre fazemos, tendo as nossas cantatas de Páscoa, tendo os nossos momentos, os visitantes, mas isso não nos é possível, Deus. Nos é possível agora estarmos em nossas casas. Deus, eu quero te pedir uma bênção especial sobre cada lar, uma proteção do Senhor, o sangue de Cristo sobre cada casa, e que nós possamos realmente fazer as nossas contas, Deus, e levar em consideração o nosso caminhar com o Senhor. Fazer as nossas contas e levar em consideração esses momentos tão importantes que a gente tem como o corpo de Cristo. Abençoamos, Senhor, esses elementos, os elementos que os meus irmãos têm em suas casas, a preparação dessa ceia do Senhor, e que o Senhor possa falar abundantemente em cada casa, e que a sua presença venha, Senhor, encher cada lar nesta hora, no nome de Jesus. Amém. E nós vamos estar aqui repartindo o nosso pão, e você também pode fazer isso em sua casa, uns com os outros. Nós vamos estar repartindo o pão que representa
o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E todos seguramos juntos para que possamos comer e relembrar desse sacrifício, desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E enquanto nós aqui nos preparamos, eu gostaria de colocar mais uma canção para que você pudesse prestar atenção e pudesse refletir nesse momento antes de nós então fazermos dar sequência à nossa Santa Ceia. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, e o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei, Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim, e pela via dolorosa Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei, Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim, e pela via dolorosa Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei, Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim, e pela via dolorosa Calvário
segue enfim. Amém. Vamos então agradecer todos juntos. Agradeça a sua casa junto com a tua família. Eu quero agradecer junto com a minha família. Tem sido um tempo bom. Nós estamos juntos dentro desse momento de isolamento, dentro da nossa casa. Deus tem nos dado oportunidades da gente conversar, da gente ter tempos que a gente não tinha antes. E também ter a oportunidade, não é, de poder meditar, poder ter tempo com Deus também, dentro da nossa correria do dia a dia. Senhor, muito obrigado, Senhor. Agradecemos, Deus, como família. Agradeço, Senhor, pela minha esposa. Você pode agradecer em casa pela tua família também. Agradeço pela minha filha, pelo meu genro, Senhor. Agradeço pelo restante da minha família que está espalhado aí atrás dessa tela, Senhor, por tantos lugares, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los. Eu estendo a minha oração para os meus familiares também do corpo de Cristo, Deus, que me fazem muita falta, Senhor. Pai, nós fazemos isso, Senhor, Pai, em lembrança ao Senhor, e dizemos, Senhor, que os amamos muito como o Senhor tem nos amado. Queremos, Senhor, aprender também a amar uns aos outros, Deus. Pai, que o Senhor venha abreviar este tempo, Deus, e que possamos estar de volta juntos para fazermos isso, Senhor, uns com os outros, Deus. Nos abençoa, nos guarda, protege a nossa casa, Senhor, que possamos fazer menção do Seu nome e que este sangue poderoso do Cordeiro esteja sobre a nossa vida em todo o tempo, lembrando, Senhor, do Seu sacrifício, da Tua morte e da Tua ressurreição. No nome de Jesus é que nós celebramos esse momento e participamos, cada um em nossas casas, desse momento glorioso. Espírito Santo, esteja conosco. Amém. Você pode participar, coma do pão. E beba do cálice. Louvado seja Deus, louvado seja o Seu nome, Deus. Muito obrigado pela vida de cada um, a vida dos meus irmãos. Cubra, Senhor, proteja, Senhor, estas casas, Deus. Proteja, Senhor, de todo mal nesse momento, Senhor, em que nós passamos por situações difíceis no mundo todo. Os meus irmãos que estão espalhados por todas as partes, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Cuida, Senhor, dos meus irmãos da Suíça, Senhor, da França. Cuida, Senhor, dos meus irmãos que estão em Portugal. Cuida, Senhor, dos meus irmãos que estão no Brasil. Pai, a família de irmãos nossos que estão no Sri Lanka, no Equador, na Colômbia. Deus, cuida, Senhor, de cada um, na Itália, Deus. Pai, na Escócia, aqui no Reino Unido, Senhor, cada um, Deus, cuida. Aqueles, Senhor, que sabemos que estão doentes, estão nos hospitais, cuida, Deus. Queremos agradecer também pela vida, Senhor, das pessoas que estão se dedicando por esse momento, para que nós possamos ter esse conforto e possamos estar seguros debaixo dos nossos lares, Deus. Agradecemos pelo governo, agradecemos, Senhor, pelo saneamento básico, pelo sistema de saúde, Deus. E eu quero te pedir, dá direção para cada governo, Deus. Mostra, Senhor, realmente a Tua glória, Senhor. Mostra, Senhor, a Tua direção sobre o primeiro-ministro aqui, Senhor, Boris Johnson, Senhor. Abençoa a vida dele, uma recuperação completa, Deus. Eu te peço, Senhor, cuida das nossas vidas, cuida do mundo, Deus, que passa por esse período tão difícil. E nos ajuda, Deus, a entender e encarar esse momento. Aos nossos irmãos que temos em nossas igrejas, que passam por momentos, Senhor, de problemas de saúde, Deus, cuida. Guarda eles na Sua poderosa mão, os nossos velhinhos, Deus. Guarda, Senhor, livra eles de todo mal. Quero te pedir, Senhor, sobre a finança, Senhor, de cada um. Nós sabemos, Senhor, que é um momento tão delicado e difícil, Deus. E que não tem como nós não passar pelas nossas mentes a preocupação. Porque nós estamos vivendo um dia de cada vez, sem saber como serão os próximos dias, Deus. Mas assim como nós aprendemos na palavra hoje, o Senhor conhece o nosso futuro. E o Senhor tem essa pintura da graça, Senhor, formada e pintada, Deus.
E nessa pintura nós estamos incluídos. Fomos feitos pela mão desse pintor. E é o que eu te peço. Cuida de cada lar, Deus. Cuida, Senhor, dos meus irmãos, Deus. Guarda-os nas suas poderosas mãos, Deus. No nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Amém. Amém. Deus abençoe você. E feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos. Que Deus os abençoe. Se cuidem. Fiquem, não é, nesse isolamento. Tenham cuidado. Vamos obedecer às normas, às regras. E que possamos estar nos comunicando. Seja por telefone, seja através da internet. E que possamos manter a oração uns pelos outros, orar pelo governo, continuar orando pelas famílias, pela população, e para que Deus intervenha em nosso favor nesse momento. Deus abençoe vocês, feliz Páscoa, muito obrigado pela participação nesse culto especial, e até um pouco extenso, mas que Deus possa dar para você um bom domingo de Páscoa, lembrando que Ele vive e reina para sempre. Amém. Deus te abençoe.